Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá ouvindo bem, por favor? Tá legal? Tranquilo? Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Vamos para o nosso salmo, né? A gente tá meditando aí no salmo. E hoje é o Salmo 19, um salmo bem conhecido nosso, né? Esse Salmo 19 é um salmo muito conhecido e ele ensina muitas verdades pra gente. Mas eu quero ter uma voz de oração nesse tempo, orar aí pelo feriado que se aproxima, né? Muitas pessoas vão pegar estradas, enfim, vão descansar, outros... Carnaval parece que não vai ter mesmo, parece que está bem determinado isso pelos governos, né? Enfim, tanto vem de ordem estadual como municipal, não vai haver carnaval mesmo. Mas tem o feriado, as pessoas vão descansar, vão pegar a estrada, vão, enfim, ficar em família. Tome os cuidados devidos, né? A questão da saúde, lembrando sempre disso, isso é importante, a gente está orientando vocês. Nunca a gente vai deixar de estar falando isso. Toma muito cuidado, porque graças a Deus as coisas estão andando, mas a gente tem os desafios ainda de esperar essa vacina chegar para todo mundo, enfim. E algumas mudanças vão acontecer de comportamento. Vamos orar então, orar por esse tempo. Quero orar por esses dias, orar pela sua família, pela minha família, orar pela graça de Deus sobre nossas vidas. Isso é muito importante a gente fazer nesse tempo. Vamos orar então, queridos? Meu Deus, a gente te agradece pela oportunidade, pelo privilégio da gente estar aqui, ó Deus, para estudar a Tua Palavra, reunido como um povo. Que nome, Pai, virtual, mas a gente acrescenta sempre um povo real, um povo online, um povo que também se dedica, ó Pai, ao estudo da Tua Palavra por essas plataformas. Obrigado pelas suas igrejas que estão se mobilizando, tentando levar a sua palavra, alimentar, ó Pai, as ovelhas, alimentar aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. A gente coloca nas Tuas mãos esse tempo, a gente consagra, ó Deus, a nossa vida, intercede pelos nossos casamentos, pelas famílias, pelos filhos, ó Pai, esse tempo de feriado, as estradas, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, nos guarde, proteja a vida de todos e toma nas suas mãos as nossas autoridades, esse tempo de vacina, esse tempo, ó Pai, de chegar a esse antídoto, ó Pai, para amenizar e quem sabe, erradicar, ó Deus, essa questão da Covid. Toma nas suas mãos, Pai, e que o Senhor possa operar, ajudar a quem está em liderança para promover, ó Pai, uma distribuição justa. Como o Teu servo orou, a gente continua na nossa oração, Pai, intercedendo pelos profissionais de segurança, de saúde, todos os envolvidos, o trabalhador que a cada dia, Pai, tem que pegar ônibus, metrô, trem, tudo cheio. É um desafio muito grande, Pai, a gente torce para que esse tempo acabe, porque, ó Deus, a pessoa que vai trabalhar, que não tem o seu carro, que não tem condição de ir de carro, ó Pai, as pessoas também se assustam em estarem aglomerados nas conduções da vida, nas barcas, enfim, ó Pai, cuida disso tudo, Pai, acelera esse processo, toque no coração das pessoas certas, das autoridades, que o Senhor esteja conosco, Pai. Derrama a Tua graça de cura, de misericórdia sobre a nossa nação, sobre a liderança da nossa nação, desde o Planalto, Senado, Congresso, Pai, nosso estado, nosso município. Jesus, traga, ó Pai, um novo tempo para que a gente possa, ó Deus, sermos restaurados, ó Deus, pelo remédio dos homens, mas principalmente pelo remédio da Tua Palavra, pelo conforto da Tua Palavra, pela confrontação da Sua Palavra para a nossa saúde. Muito obrigado por esse tempo. Fale aos nossos corações, Pai. Ilumina-nos aqui para a Tua glória e Teu louvor, Pai. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Eu quero ler com você o Salmo 19.
alvo do nosso estudo hoje. Como eu falei de início, é um salmo muito conhecido por nós, um salmo que, se a gente não sabe ele todo, com certeza as pessoas que têm um certo contato com a Bíblia cita esse salmo, né? E vale a pena a gente conferir o Salmo 19. A palavra de Deus diz assim pra gente: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Calma aí que agarrou aqui. Engasgou aqui meu passador. Vamos lá. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. O mandamento do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Graças a Deus por essa leitura da palavra do Senhor. Salmo 19, como falei, é um salmo muito conhecido por nós e a gente vai estudar ele agora. Ele proclama, na verdade, a glória de Deus na criação. Então esse salmo ocupa um lugar especial nas Escrituras, por ser uma apresentação bem objetiva das principais maneiras que Deus se revela aos homens. Isso é muito claro. Eu vou passar com você um pouquinho no Novo Testamento para você entender quem usa o raciocínio desse salmo para falar do Senhor mesmo, da glória de Deus. Então esse salmo tem sido citado, como eu falei, muitas das vezes ao longo dos séculos, por nós, por todos, porque oferece uma explicação simples, bela, é uma poesia muito linda, muito bela, da comunicação divina, como Deus interage, né? O hino, que é esse salmo, se divide em 3 partes principais. A primeira fala da revelação natural, a segunda vem falando sobre a revelação especial ou verbal, e a terceira trata de implicações práticas da nossa vida nessa relação com o Criador. Então o Salmo 19 é considerado um salmo de sabedoria, celebra, né, a palavra de Deus no contexto, né, de criação de todas as coisas. Assim, esse salmo da criação, tanto quanto um salmo da Torá, né, é a mesma coisa, são vistos como subgrupos de salmos de sabedoria, porque se refere ao momento da criação. E o momento da criação está no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado a Torá.
Então esse poema inicia nos céus, depois fala da palavra de Deus, culmina no coração do servo de Deus. Então, assim, num comentário rápido que a gente queria fazer desse salmo, a gente vê que ele celebra a grandeza da criação de Deus, do verso 1 ao 6. Depois ele celebra a pureza da palavra de Deus, do verso 7 ao 11. E depois, na última parte, do 12 ao 14, tem um pedido de reconsideração da vida pessoal, da aceitação de Deus por nós. É muito interessante esse temor, essa entrega do salmista, do Davi, que é o autor desse salmo, de se preocupar em ser aceito por esse Deus maravilhoso. Ele tem essa preocupação, ele encerra essa poesia com esse clamor. Então o apóstolo Paulo se referiu a este salmo quando explicou que todos têm conhecimento de Deus, porque a própria natureza proclama, prega a existência de Deus e seu poder. Então você vai ver que a Bíblia nunca tenta provar a existência de Deus. E Paulo, lá em Romanos 1, versículo 20, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, e o seu eterno poder e sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ah, eu não vi Deus, eu não sei. A própria natureza proclama esse Deus. E o salmista, Paulo usa esse raciocínio do Salmo 19. O salmista fala que a natureza, revela essa glória desse Deus. É interessante quando a gente vê um pôr do sol, a gente às vezes provoca engarrafamento. Quando eu estive lá na Paraíba fazendo uma série de conferências, foi muito interessante. A igreja me levou, esqueci o nome do rio agora, de um canal muito bonito, tem uma feirinha no final desse canal, e no pôr do sol vinha um músico tocando sax, uma música, na ponta de um barco, e o barco lentamente passando, mas ele tocava no momento em que o sol ia descendo, sabe? E aquele contraste daquele canal e o sol sumindo por trás, encontrando o verde, aquele resplendor vermelho lindo. Foi assim, magnífico, é muito romântico, muito bacana. E aqui também, quando a gente está na praia, quando a gente está passando pelo carro, enfim, vê o sol se pondo, vê os oceanos. Quando eu estive em Foz do Iguaçu, lá na casa dos irmãos, eu tenho irmãos em Foz, aquele poder das águas, aquilo ali é assustador. A quantidade de água, a força que aquela água desce nas cataratas de Foz do Iguaçu. E a gente fica encantado mesmo. Isso, a natureza, ela te constrange. Você, o que está por trás disso tudo? Qualquer um questiona, mas como é que surgiu isso tudo, Se você acredita na explosão cósmica, é com você, mas eu vejo obras das mãos de Deus. Alguns acreditam nisso. A obra da mão de Deus que criou todas as coisas. Mas isso é interessante, não cancela a necessidade de missões, porque a mensagem da salvação de Deus, encontrada nesse livro que encanta a gente com essa poesia, que é a Bíblia, deve ainda ser levada até os confins da terra. Enquanto que a natureza aponta para a existência do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia nos conta sobre a sua salvação. Então, todos são indesculpáveis. De que forma que Paulo colocou? Porque a natureza prega, mas na verdade o povo de Deus deve explicar aos outros como se pode se relacionar com esse Deus que cria coisas tão lindas, A minha esposa usa uma frase muito interessante: isso tudo é para mim. Ela fala assim: isso tudo é para mim, é para gente. Como é que pode? Quando ela vê uma coisa muito linda assim na natureza, é uma frase comum que ela fala diante do esplendor da glória de Deus, desse resplendor da glória de Deus
que visita a gente em contemplar as obras das mãos do Senhor. Então, apesar das pessoas em alguns lugares, né, em todos os lugares, apesar disso, tem pessoas que não conseguem acreditar no Deus Criador, mas nem olhando para evidências assim tão fortes, ou então até o próprio corpo humano, mas o que Deus deseja de verdade é que a gente explique o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça por cada um de nós. A natureza aponta para isso, mas Deus conta com aliados. E esse aliado, eu diria, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o que você está fazendo para levar a mensagem de Deus ao mundo? A natureza grita, a natureza prega, mas aí a interpretação dessa revelação de Deus que a gente vai ver, que ele exalta também, nesse segundo momento, pede com que nós coloquemos as mãos na obra de Deus. Então a revelação natural de Deus é o primeiro ponto que eu quero falar com você, depois dessa introdução. Até hoje, especialmente com todos os avanços tecnológicos que a gente tem aí, hoje o homem tem capacidade de ver as coisas com muita clareza no universo afora, com poderosos telescópio, né? Que vai lá e traz uma imagem muito bonita do universo, né? Pessoas ficam admiradas com a criação e as pessoas às vezes são motivadas, poxa, a buscar quem é que fez isso tudo, de onde veio isso tudo. Então esse é o primeiro ponto que o salmista Davi coloca pra gente. É uma linguagem, né? Obviamente poética, figurada, mas atribui características humanas a corpos celestiais. Então o salmista descreve uma verdade universal. Quando o homem olha para a obra da criação, observando essa grandeza, a perfeição, os detalhes, o sistema solar, as galáxias, né, que nos rodeiam, ele tem fortes motivos para se reportar a glória desse Deus. Então os cientistas acreditam em muitas coisas hoje interessantes, que a quantidade de estrelas são imensas. Eles alegam aí na casa dos quadrilhões de estrelas espalhados pelo universo afora. E muitos astrônomos modernos mostram uma reação igual a essa de Davi, que olhou para o céu e, sem o benefício do telescópio, Davi não tinha, mas eles olham para o céu e falam, os céus proclamam alguma coisa, o céu fala por si, a natureza fala por si, a obra criada fala por si, que é muito imenso. Você acha que o Rio de Janeiro é grande, o Brasil é grande, ou o planeta é grande. Quando você tem a imagem do universo, você vê a Terra em miniatura. Olha o tamanho desse Sol, a distância do Sol da gente. E é muito interessante que, de forma poética, ele fala que o Senhor fez uma casa para o Sol, né? Lógico que é uma questão figurada, mas mostrando o domínio de Deus até o universo, não só na Terra. Então essa é a revelação natural. Quando a gente estuda teologia, a gente pega essa ponta aí, a revelação natural de Deus. Deus se revela através das coisas criadas. E se a imagem das coisas, da natureza, não comporta um dar glória, né? Vou usar a linguagem do Luiz Cláudio, a Deus por todas as coisas, você olhar os detalhes do corpo humano, tu fica encantado. Essa máquina, esse supercomputador que é o nosso cérebro, é muito interessante. Então a segunda parte agora do verso 7 ao verso 10 fala da revelação especial de Deus. Então a revelação natural incentiva o homem a buscar a Deus como Criador e até mostra características do nosso Deus. Mas a revelação especial, ou seja, a vontade de Deus para nossas vidas, isso que é a revelação especial de Deus, depende de uma outra revelação, de uma outra forma de comunicar fora dessa imagem. Ou seja, que pode ser a revelação especial descrita, ou seja, verbal, quando Deus falou
e inspirou homens a escrever, a anotar a sua fala. Isso é a revelação especial de Deus. Esse salmo mostra essas duas revelações muito claramente. Então, lá no livro de Atos, tem um texto muito interessante, Atos 17, de 24 a 28, o discurso de Paulo no Areópago, que ele discursa para os filósofos. Ele diz assim, Atos 17, de 24 a 28. O Deus, preste atenção nessa palavra, que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso, preste atenção agora, olha a volta que Paulo está dando. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. E ele termina: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Muito profunda essa palavra de Paulo. Essa revelação especial de Deus. Não só ver o Deus revelado nas coisas criadas, mas compreender que o ar que eu respiro, a vida que eu tenho, tudo que eu sou e que pretendo ser, a minha existência depende exclusivamente de Deus. Quando pensamos a respeito da lei, muitas das vezes a gente vê assim algo, pesado, a Bíblia, às vezes é difícil de compreender, tem coisa ali que parece que ninguém segue. A gente às vezes não olha para a Bíblia como Davi olhou. Mas aqui a gente vê o salmista de uma posição oposta à nossa. Ele revive e nos faz sábios, essa lei na boca de Davi, que traz alegria para o coração, traz luz para os olhos. É isso que ele falou. Está falando nessa parte do 7 ao 11. Então, ele nos adverte que a lei de Deus recompensa. A palavra, o que Deus revelou, essas revelações, ela nos adverte, elas apontam para o perigo que a nossa vida está indo, em busca às vezes de um sucesso para nos guiar e se esquecendo da mão de Deus, do conselho de Deus para nos guiar. Às vezes a gente se preocupa em se dar bem na vida, mas não se preocupa em ser orientado pela lei de Deus. Veja como Davi observa a lei de Deus como algo saboroso. Ele usa a expressão favos de mel, mel dos favos. O mel é uma das substâncias naturais mais doces e prazerosas do paladar. E para o hebreu era símbolo de tudo que é agradável. Olha só, essa é a intenção de Davi. Então ele vê o mandamento de Deus como doçura, como mel, algo gostoso, né? Que saboreia, que corrige ele, que ajuda ele a acertar o caminho. É possível fartar-se de mel, mas nunca dos resultados de fazer a vontade de Deus, dessa alegria que o salmista viu e declarou para a gente aqui que a lei de Deus não é pesada, né? Não era um jugo para a vida dele. Então Davi manifestou com profundidade, respeito e apreço, apego, enfim, amor pelas Escrituras. Muitos dos hinos que são salmos comunicam essa mesma ideia encontradas aqui. Então o Salmo 1, o meu prazer é meditar na tua lei dia e noite. Ele já começa abrindo o saltério com essa realidade da meditação da palavra de Deus. O Salmo 119, gente, que é imenso, é todo dedicado à exaltação da palavra de Deus. E a mesma alegria que sentimos hoje quando
nos dedicamos a compreender algo que a gente está querendo entender na Bíblia, a gente começa a estudar e compreender a Bíblia, encontramos assim algo como um tesouro incomparável. Ele fala de ouro, ouro muito, muito, muito puro. Isso é a palavra de Deus. Olha a riqueza, o gosto, o prazer que o salmista revela da obra criada e da revelação especial de Deus. É muito interessante olhar essa poesia por esse lado. Davi viu nas Escrituras muito mais do que apenas curiosidade ou informações ou aprendizados teológicos. Ele achou palavras reais do Senhor, orientação para a vida dele, para conduzir a vida dele. Como ele diz na última parte do cântico, lá no verso de 11 a 14. A palavra de Deus é esse centro para ele. A gente vai ver, dar uma olhada nisso daí. Então agora é a terceira parte. Depois que a gente olhou e viu a revelação natural, viu a revelação especial de Deus, que são os preceitos, a lei, né, os mandamentos, tudo aí está se referindo à palavra de Deus. São nomenclaturas teológicas sinônimas da palavra de Deus. Então agora essa revelação natural e especial agora implica na vida prática do salmista. Verso 12 e 13 vai até o 14. Muitos, né, de nós somos atormentados às vezes por culpas, às vezes, na maioria das vezes, culpas falsas, mas as culpas também servem para a gente se quebrantar, serve para a gente saber que errou, a gente se sente culpado porque algo foi errado. A culpa falsa é aquela que eu quero ser responsável por tudo e algo que não tem nada a ver comigo, eu não fiz nada, mas mesmo assim eu me sinto culpado, ou eu só estava por perto e me sinto culpado, ou eu fiz algo errado, me retratei, e aí houve algum problema com a pessoa, me sinto culpado. A culpa é um tema da mente humana, é um tema das emoções do ser humano. A culpa está sempre acompanhando a gente. Às vezes a gente se sente culpado por ter intenções egoístas, por falhar em não colocar inteiramente o nosso coração em uma tarefa, ou negligenciando alguma coisa da parte do Senhor. Então a gente se sente culpado o tempo todo. A culpa tem até esse papel importante de levar a gente para um arrependimento. Mas a culpa falsa escraviza a gente, que a gente vive se condenando. Então, a culpa tem essa dupla função. Ela pode ser uma bênção quando nós erramos, para a gente se retratar com o nosso semelhante ou com o Senhor, se acertar com Deus, mas ela não deve trazer em nós a mágoa e fazer com que a gente viva se arrastejando e culpado o tempo todo. Porque olhando para esse salmo, a gente vê que Deus perdoa total e completamente a nossa vida. Mesmo pelos pecados, como ele fala no salmo, cometidos inconscientemente. Me lembro da oração de Jó, que Jó ofereceu sacrifício pelos seus filhos. Ele orava pelos seus filhos todo dia, e o sacrifício, lá no iniciozinho do livro de Jó, diz que Jó oferecia sacrifício caso os seus filhos tivessem pecado, fosse perdoado por Deus. Era a questão da religião da época. Oferecia holocausto ao Senhor. Então eu olho para Davi aqui, ele fala do pecado consciente e do pecado inconsciente, né? A gente fala que no estudo científico, consciente e inconsciente vem de Freud para cá, de 1885 para cá, né? Dos estudos freudianos da psicanálise. Mas não, Davi já estava falando de algo que ele não sabia que estava fazendo. Olha só, ele já estava falando de um mundo desconhecido, ele não sabia que estava cometendo. Mas ele olha e também pede perdão a Deus por isso. Essa necessidade, o salmista ora para que Deus livre ele das faltas ocultas, daquilo que ele não sabe que está cometendo. É só você ver o verso 12, como é que fala disso. Então os pecados intencionais, o verso 13, a soberba, o orgulho, a violência, as palavras malditas, e os pecados do pensamento, verso 14, ele fala disso. Aquilo que eu penso, né? E a Bíblia orienta a gente, Paulo fala, olha, pensa nas coisas justas, nas coisas boas, que há louvor. Então, quando a gente reconhece o pecado
às vezes em outra pessoa, e a gente vai com aquele dedinho, mas fulano, né? Com frequência, muitas das vezes, é o nosso próprio pecado oculto que está irritando a gente. A gente nem tem noção disso. Tá? Eu sei que eu não vou viajar com vocês aqui, mas fica muito mais fácil olhar o pecado do outro e condenar e se esquecer que às vezes aquilo é um reflexo de coisas que está vindo lá de dentro da nossa alma. O que a gente tem que fazer com o pecado do irmão, do nosso semelhante, é orar para ele vencer. E o salmista está colocando aqui a vida que ele tem consciência e a vida que ele está dentro dele, que ele está pecando e nem sabe que está pecando. O que é isso, gente? Um desejo de viver na presença de Deus com pureza. É isso que o salmista está passando para a gente. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Você alteraria o modo como você vive se soubesse que cada palavra e pensamento seriam primeiro examinadas por Deus? Às vezes a gente... Eu sei que é uma pergunta, não vou falar idiota, mas é uma retórica, né? É lógico que é isso que acontece. Deus examina tudo, Deus sabe todas as coisas. Salmo 139 fala disso. O Espírito penetra todas as coisas. Então Davi pede a Deus que olha como é que ele fala, que as suas palavras sejam aceitas e os seus pensamentos sejam aceitos pelo Senhor, como se fossem ofertas trazidas no altar. Ele está dizendo que a vida dele é um culto a Deus, que as minhas palavras sejam aceitáveis, que a gente do louvor, né, que a gente que eu falo porque eu não sou do louvor, mas eu oro sempre com louvor. Então, às vezes a gente sempre ora assim, né? Que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite, Davi falou, a minha meditação, que o Senhor aceite as palavras da minha boca. Né? Então, você a cada dia, quando você começa a cada dia, você tem que se dedicar a esse amor que Deus está derramando sobre a gente, que guia a gente nessa verdade. Nós somos monitorados por Deus, sim, por esse amor gracioso de Deus. É por isso que sem a graça de Deus ninguém sobrevive. Então, sabe, o que pensar? Davi está preocupado com o pensamento. Davi está preocupado com pecados que ele nem sabe que está cometendo. Davi está preocupado com as suas palavras, porque ele desfrutou desse choque, desse encontro, dessa palavra poderosa, dessa revelação especial de Deus na vida dele. Ele está tendo cuidado com isso. Qual é o cuidado de Davi? Ele quer viver agradando a Deus. E a gente tem que ter o cuidado para não cair em culpas falsas nisso aí, porque a gente nunca vai estar à altura daquilo que a palavra de Deus conclama, né? Chama, evoca a gente para a gente viver. Nunca vai estar. Mas é legal na poesia você ver o coração do camarada indo para as palavras e o desejo dele de ser cuidado por esse Deus. É muito bacana, muito lindo. E aí o verso 14 termina: sejam agradáveis, né, as minhas palavras. O salmo encerra com uma oração, uma implicação na vida pessoal. Uma oração em que o salmista pede a Deus que aceite pensamentos e palavras, sim, que pronunciou, e que ao mesmo tempo que sejam puros os seus pensamentos. Então o aspecto geral da oração é oração universal, e como tal, aqui está um modelo para todo mundo. Sabe, eu converso com as pessoas e muitos dizem assim para mim: pastor, às vezes eu vou falar com Deus, eu não sei o que vou falar com Deus. Não fica assustado não, tem gente que não sabe o que vai falar. Tá sem assunto com Deus. Eu costumo dizer: rapaz, tem uma coisa, quando você tiver sem assunto com Deus, que você deve orar, que a gente deve orar, quando faltar assunto com Deus, pela língua. Ora pela nossa língua, justamente para a gente ter palavra com Deus, palavra de gratidão, de intercessão, mas ora por aquilo que está sendo produzido pela nossa boca. A gente fala muita bobagem. Se Deus não fosse misericordioso, coitado de nós, nós seríamos condenados simplesmente pelas nossas palavras. A gente, se não vigiar, fofoca. Se a gente não vigiar, a gente é maldizente. Se a gente não vigiar, a gente não tem palavra de vida para as pessoas. A gente tem sempre uma crítica. Coisa horrorosa é conviver com gente ácida.
Não tem uma palavra alegre, uma palavra bacana, uma palavra que levante você. Tem sempre uma pontada de agulha para dar em você, mas, entretanto, sabe? Não é bem assim, pode melhorar, sabe? E às vezes aquela crítica selvagem que não é para somar, é só para falar mal, sabe? Isso é muito ruim. Olha que oração, sejam agradáveis as minhas palavras, os meus pensamentos, né? O meu tempo seja agradável ao Senhor. Sabe qual é o nome disso teologicamente? É mordomia cristã. É tudo que Deus nos dá, a palavra, você conseguir respirar, pronunciar, você conseguir ver, você conseguir interagir. Sabe, Deus está através de Davi, está falando para a gente que muita coisa tem que mudar na gente. Muita coisa tem que mudar. A começar por mim aqui, não é por vocês não. Eu me coloco como primeiro aqui, em nome de Jesus. Então ele termina com uma expressão muito bacana, vou pegar aqui para vocês. Ele termina esse salmo com uma expressão que diz: a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então essa culpa de não viver à altura de quem é o Senhor, à altura que a palavra dele chama a gente para viver, gera uma culpa. Então ele pede um resgate, ele pede uma mão do Senhor para levantar ele e colocar ele no nível de misericórdia para ele poder viver, porque a gente teria que fazer tudo isso sim, e precisamos fazer tudo isso. Isso aí tinha que ser uma oração matinal. Ao abrir a boca, perdão, deixa eu corrigir, ao abrir os olhos a gente tinha que falar: Senhor, que esse dia, o dia que vai iniciar amanhã de quinta-feira, que as minhas palavras, que os meus pensamentos, que as minhas atitudes sejam aceitas pelo Senhor com louvor. Não é ser perfeito, é ser íntegro. Davi está pedindo integridade a Deus, porque se a gente cuidar dessa parte da nossa vida, com certeza o nome do Senhor vai ser mais glorificado. Que Deus te abençoe na compreensão desse salmo. Eu espero que tenha sido claro para a sua vida, espero que você tenha sido edificado. E eu quero ter uma voz de oração com você agora, pedindo essa realidade para a nossa vida. Senão não vale a pena a gente estar estudando a palavra e a palavra não fazer diferença no nosso dia a dia, não fazer diferença amanhã que vai amanhecer. Você tem ideia? Eu sei que nós estamos meio confinados ainda. Quantas pessoas, virtual e presencial, vão passar pela sua vida, vão ter oportunidade de ouvir a sua voz, de ouvir os seus pensamentos, de ouvir a sua produção? Ah, pastor, poucas pessoas, tá? Pode ser seu filho, sua filha, seu marido, seu esposo, pode ser sua avó. Usa esse mundo virtual aí, coloca o dedo aí, anda com o dedinho aí para abençoar de alguma forma. Usa estratégias para você ter palavras de vida para as pessoas. É isso que esse salmo aponta para a gente. Além da glória da natureza, da revelação natural, a revelação especial que corrige, que chama a gente para esse tempo que a gente está vivendo aqui, implica na vida pessoal, no dia a dia, sabe? No andar na rua, no pegar o Uber, o ônibus, em estar na igreja, ir na faculdade, estar no ambiente de trabalho, estar no ambiente da família. Que Deus te abençoe profundamente. Eu quero orar com você. Pai, em nome e por amor de Jesus, a gente te agradece por essa oportunidade do estudo da Tua Palavra, de estudar a revelação do Senhor para os dias da nossa vida. Ó Pai, que ao olhar para esse mundo tão lindo, tão belo que o Senhor criou, com pessoas também tão maravilhosas que o Senhor coloca na nossa vida, ao olhar, ó Deus, para a Sua Palavra, que nos chama a ensinar a cada um que tudo isso magnífico, esplêndido e glorioso que existe veio das mãos do Deus Criador de todas as coisas.
mas que esse Deus nos ama, que esse Deus se importa. Tudo isso, como diz a tua filha, isso tudo é para mim, tudo isso, ó Pai, é para que a gente tenha uma vida bonita, sincera, quebrantada, viva, uma vida íntegra diante dessa majestade desse Deus. Isso implica na nossa vida, isso implica nas palavras, isso implica na mente, isso implica no inconsciente, isso implica no pré-consciente, na consciência de viver para a glória e louvor desse que é glorioso, que fez tudo isso. Ó Pai, traga essa verdade em nosso coração. Muito obrigado por ser tão lindo, tão esplêndido a sua pessoa e a tua palavra para a gente. O Senhor tem nos dado um presente muito lindo, esse mundo tão bonito que o Senhor nos deu para a gente habitar, que possamos cuidar bem de tudo isso, Pai, para a glória do teu nome. Afete a nossa vida pela revelação da sua palavra, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus por isso, graças a Deus pela sua vida. Fico muito feliz quando, não importa o número de pessoas, tem aqui revelado 7, 8, 10, mas algumas acessam depois, não importa. Eu fico feliz de você que insiste em estudar a palavra de Deus. Eu tenho sido muito abençoado com o livro dos Salmos. Tem estado comigo agarrado, porque a gente está agarrado aqui, né? Já estamos no 19 semanas, né, que a gente está aqui estudando os Salmos. Só para lembrar para você que no domingo à noite não teremos o culto presencial, vai ser online por aqui. O Luiz Cláudio vai conduzir o louvor, eu vou pregar por aqui à noite, às 19h20. Porém, vai seguir a nossa série Vida e Santidade, e domingo é na adoração. Então, pessoal de louvor, fica atento. Se não der para ouvir no domingo, eu não sei, a galera pode viajar, tá em lugar difícil, enfim, o pessoal vai passear, eu sei, não tem problema. Quem vai para ali ou para colar ou não tá com tempo, mas está gravado. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu perdi o culto. Não perdeu não, irmão, tá lá o culto, tá gravado, vai lá, acessa o culto. Para quem está assistindo e quer assistir, confere para não perder a sequência, né? Você poder se posicionar. Domingo pela manhã, normalmente, eu vou fazer a EBD, vai estar comigo a EBD, o nosso culto matinal, lá para as 10h30 está terminando, começa às 9 horas, no máximo 10h30, 15 para as 11 terminamos, e assim a gente vai levar a semana. Você possa estar colaborando com a gente está em fase finalzinho de obra, não deixe de colaborar financeiramente com a sua igreja. A partir do outro domingo a gente vai colocar no momento do ofertório, me sinalizaram isso, achei muito legal, me deram uma ideia maneira, que teve pessoas online que me procuraram no privado falando que quer colaborar financeiramente na nossa igreja e que não são da nossa igreja. O pessoal tem lá no WhatsApp, lá em cima, no status da igreja, todos os dados bancários da igreja para fazer uma oferta, né? Eu achei legal isso e eu vou, a partir do outro domingo, no momento do ofertório, colocar lá os dados para a pessoa que quiser abençoar, participar com a gente, com alguma oferta, possa fazer também ali com o celular na mão. Hoje muita facilidade com o Pix, enfim, na hora, bem tranquilo isso daí. Então, fique atento a isso daí. A gente quer terminar. Eu fui lá na igreja hoje, conversei lá, vi que está faltando muito pouca coisa agora. Eu acredito que semana que vem a gente conclui. Então vamos estar atentos a tudo isso daí. Enfim, colaborar com a sua igreja local para que ela cresça, esteja bonita, apresentável também. Isso é importante também, né? Não é só o crescimento numérico, a gente está feliz num lugar confortável, isso é bacana para a gente. Já lemos aqui que Deus não habita em templo feito por mão de homens, nós que vamos ali, Deus habita no nosso coração. Mas participe disso, é uma bênção participar financeiramente, cooperar com a obra de Deus financeiramente, tá? Que Deus te abençoe, te dê uma noite de sono na presença dEle, e que você, ao abrir os olhos amanhã, faça essa oração que Davi fez, que seja aceitáveis a meditação da minha mente, as palavras da minha boca, o olhar dos meus olhos, e que os meus ouvidos também sejam consagrados ao Senhor.
Que Deus te abençoe ricamente. Um final de noite muito feliz para você na presença de Jesus. Tchau, fique na paz.